Então vamos lá. Hoje então nós vamos continuar com essa parte de a lógica combinacional. Está escrito aula 11 aqui. Na verdade, a última aula foi a aula 9. E a pergunta é: o que aconteceu com a aula 10? Eu dei uma revisada nela. Ela estava meio misturada com Verilog. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo deixar a Verilog não para agora, mas para depois. Ah, que bom, alguém está gravando. Muito bom, gente, obrigado. Então, o que eu quero fazer? Eu quero focar mais na tecnologia de lógica combinacional, até mesmo para vocês relembrarem um pouco do que aprenderam. Lembrando que nós não fizemos nenhum exercício sobre aquele método que a gente usou. Caio não assistiu a aula passada, Caio. Na aula passada a gente falou sobre um algoritmo de eliminação de redundâncias e minimização de circuitos, que chama Quine-McCluskey. Aí a gente usa ele e até temos aí uma proposta de vocês fazerem um código. Pode fazer uns grupos de 2 ou 3, fazer um grupo de 2 ou 3 para escrever um programa que depois eu possa, por exemplo, entrar com uma função, tá certo? Então, já tô começando a definir o problema, gente. Depois eu ponho no papel. Mas se vocês quiserem me ajudar, fica até melhor. Mas a proposta do problema seria o seguinte. O parâmetro de entrada é uma função f, tá? Que vai ser, por exemplo, a barra c, d, ou C barra D ou ABCD, alguma coisa assim. Então eu entro com essa função e o que ele faz, ele simplifica. Tá legal? Então a gente pode fazer com 4 ou 5. O ideal seria com 5 para vocês verem que o software ele escalaria, né, para coisas mais complexas. Mas basicamente essa seria o parâmetro de entrada. E o parâmetro de saída seria qualquer função simplificada. E é o seguinte, se vocês conseguirem fazer esse software, vocês podem usar ele para colar na prova. Tá? Eu prometo que eu dou uma prova com uma pergunta desse tipo, simplificar uma expressão, e se você souber, se você tiver feito o seu código, você pode rodar para poder resolver a questão. Que tal? Acho que isso é justo, né? Isso acho que é um desafio legal. E ele valendo ponto também. E fazer grupo de... Vocês gostam de trabalhar grupo de quantos? 2 ou 3? Mais de 3 não dá, né, gente? Então, depois vocês me falam aí como que vocês querem fazer isso. Então, hoje nós vamos falar sobre tecnologias para lógica combinacional. Um dos pontos que a gente vai tratar é a questão de multiplexador. Como que a gente implementa um multiplexador usando portas. Acho que a gente já viu até logo no início, bem no início, inclusive está numa lista que eu passei para vocês no Teams de como fazer um multiplexador, tá? Utilizando portas. Então, isso aqui já é até notícia velha, mas só que a gente vai fazer só para poder relembrar. Depois explicar a operação de buffers de 3 estados. Eu vou explicar o que é, para que serve, por que ele é importante e como que a gente pode utilizar ele para poder conectar vários sinais num barramento. Depois eu vou falar um pouco sobre decodificador e codificador. Esse aqui é um negócio muito importante, porque se você quiser cifrar uma mensagem, por exemplo, essa é uma forma de você fazer isso. Ou você quer converter número BCD em display de 7 segmentos, ele também faz. Depois eu vou falar rápido sobre a memória de leitura apenas, né, ROM. Depois array lógico programável e por fim um array programável de dispositivos lógicos. E vocês vão ver qual a diferença de um Programmable Logic Array para um Programmable Array Logical Device.
né? Parece que é tudo a mesma coisa, né? Programmable Array Logic ou Programmable Logic Array. Tem uma diferença. Se vocês me perguntarem agora qual a diferença de um para o outro, eu não vou saber. Eu vou ter que ler e olhar. Eu sei qual que é um. Não, eu sei os dois, mas eu não sei quem é quem, tá? É só muda uma convenção lá onde você põe importa quem que você curto-circuita. Assim, tá certo? Vamos ver hoje essa parte dos buffers de 3 estados. Aqui, gente, como já tinha sido me solicitado anteriormente, tem aqui a referência para o que é que nós, aonde que vocês vão buscar mais informações, que vão ser as informações dessa aula, tá? Então, a questão de multiplexador e demultiplexador, ela tá até fácil da gente ver aqui, que é o que a gente utiliza para né, o pessoal fala switch, né, queimou o switch, lá, o que era aquilo de switch? Um roteador, né, eu prefiro o termo roteador. Mas aqui eles falam que é switch 4x4 porque entram 4 e saem 4. Então, na prática, eu prefiro chamar de roteador porque você pode rotear, né? Você pode, por exemplo, pegar um sinal que está vindo aqui nessa linha aqui e jogar para uma outra, porque eu posso pensar em vários periféricos aqui e vários periféricos aqui. Então, eu posso rotear esse para qualquer um desses outros 4. Tá? Então, enfim, a ideia, e isso aqui já ficou claro, uma aplicação se você tiver, por exemplo, um roteador sem fio, né, wireless, Wi-Fi, porque, como a gente sabe, a gente só tem uma antena, né? Ele não emite mais que uma frequência. Se bem que hoje já temos alguns que eles emitem, né, em 5 GB e 2 GB, 2.4 GB. Mas geralmente é uma frequência, tanto é que é uma antena só. Né? Mas ainda que essa portadora possa ser, ou você ter duas portadoras, no caso aí desses Wi-Fi que a gente tem, 2.4 e 5, é só uma antena. Ou seja, se você tiver um monte de gente, vai ter roteador, vai ter um monte de... vai ter que ter um roteamento na entrada ou na saída. Tá certo? O que agora é a multiplexador e demultiplexador? Tá? É uma implementação desse roteador e que você pode fazer de qualquer tamanho para uma rede que chaveia. E de fato é isso que eu tinha explicado aqui. Você pode pensar num sistema de múltiplas fontes e múltiplos destinos, né? Todo mundo ligando para todo mundo. Ou pode pensar num periférico, né? Que aí é, por exemplo, um processador, sei lá, um servidor com uma única fonte distribuindo para um monte de outros. Então é simples isso. Que é a forma como que você geralmente faz, né? Como você pode ter várias entradas aqui, tá certo? E dependendo desses sinais, né, que você tem de controle, por exemplo, que você pode ter um bit, né, para selecionar uma ou outro, você pode dessa forma fazer a multiplexação e ou demultiplexação. Tá? Então, por exemplo, vamos agora trazer um pouco mais de materialidade para esse conceito. Na prática, isso aqui, um multiplexador nada mais é do que isso. Né? Você tem uma chave de 2 polos. Né? Na verdade, uma chave, não sei se é de 2 polos, não, né? Mas você chaveia entre 2 pontos. Né? Ou ele está aqui no I0 jogando para o Z, ou no I1 jogando para o Z. Então, ela só tem essas duas possibilidades. E aqui, como eu tinha mencionado anteriormente, essa é a expressão que a gente poderia, por exemplo, usar utilizando portas lógicas aí convencionais, né? Por exemplo, no caso, uma porta OR e duas E e um inversor, para poder implementar essa função. Nada de muito complicado. Né?
Aqui agora a gente tem, quando a gente aumenta isso para um número maior de bits, tá certo? Um número maior de entradas, e aí necessariamente podem ver aqui que vai com o número de controle, de bits de controle é o N, sendo que o número de entradas é 2 elevado a N, né? Então, se eu tenho 2 bits de controle, tá aqui, ó, 2 bits de controle, eu vou ter 4 sinais, 3, vou ter 8 sinais e por aí vai, né? Então, essa expressão generalizada. Essa aqui é uma forma como você representa. Obviamente, ninguém vai fazer uma coisa horrível dessas, porque você não vai fazer uma porta de 8 entradas, ou uma AND de 4 até é razoável. Vai ser só um diagrama lógico. Como eu já expliquei anteriormente, esse tipo de porta ele não tem o menor sentido em ser feito quando você pensa na topologia de disposição de 16 transistores. Vai ter que pegar 16 transistores para poder juntar de um jeito. Então você não faz isso, né? Então, isso aqui é multiplexadores, né? Saiu um Z ali, não sei por que foi. Isso aí deve ser esses corretores automáticos. Selecionadores. O conceito geral é esse que a gente colocou, né? Você tem os bits, né, de controle, né, para poder selecionar, e você consegue colocar qualquer um daqueles bits, qualquer uma daquelas linhas de entrada num único ponto, né? Então, aqui são formas que nós podemos utilizar, por exemplo, alternativas, né, para poder desempenhar essa tabela verdade aqui. Tá? Então, essa é uma forma da gente colocar todos esses... Escrever essa equação simples aqui dessa outra forma, que aqui está, né? Então, a gente tem aqui, eu estou repetindo, né? Estou me repetindo. Como que a gente faz isso? Se você parar e prestar atenção, né? Esse bit que tá aqui, né? Na prática, ele é o endereço, né? Se eu parar e pensar assim, uma forma de eu pensar, A, B e C, ou AB, esses bits de controle, na prática, eles são os minterms que vão selecionar a linha que eu quero que seja roteada para aquela saída. Por isso que, então aqui eu tenho 0, 0, 0, né? Não A, não B, não C. Então eu peguei o bit 0, a linha 0, não o bit 0, a linha I 0. Ou eu posso pegar 1, né, que vai ser não A, não B, C, e assim por diante. Vocês podem ver que essa aqui é a expressão generalizada, né, bem compacta para a gente poder expressar isso nessa notação de minterms para poder fazer esse sistema. Então, de novo, eu estou aqui repetindo aquele desenho, né, que eu coloquei, né, falei que a gente ia precisar, nesse caso, de um inversor, né, para, por exemplo, negar o A. Então, aqui eu tenho o A, né, e aqui eu vou ter o meu A barra, e aqui eu vou ter I0 e aqui eu vou ter I1, por exemplo. Alguma coisa assim desse tipo, tá certo? Esse aqui é um pouquinho mais complexo, né, o 4 para 1. Mas como eu tinha mencionado, não é prático a gente pensar em multiplexadores com mais do que 4, assim, portas com mais de 4 entradas. Isso é raro usar. Então, como que você implementa um multiplexador de 8 para 1? Então, aqui tem duas formas da gente fazer isso, né? Você faz cascatas, né? Ou você coloca, e não tem a menor diferença, né? A área usada muito provavelmente será a mesma. É mais questão de dispor isso aqui dentro de não sei onde que você vai dispor, como. Então, como vocês podem ver aqui, basta colocar uma cascata. Significa então que eu tenho 4 níveis, né? Então eu consigo fazer algo mais compacto, né? Eu me livro daquela porta ou de 8 entradas, né?
E aí a gente pode até se perguntar, peraí, mas então, será que agora ali eu tinha uma porta ou de, de 8 entradas, né? E tinha, acho que 4 portas, não, 8 portas, evidentemente. Tinha uma porta ou de 8 entradas. Eu vou voltar lá, Pedro, só um pouquinho. O Pedro está perguntando, não entendendo a anotação de mim em termos para o multiplexador. Eu fui meio rápido ali, você me desculpa. Eu vou voltar ali. Mas só relembrando aqui, eu tô querendo fazer de cabeça aqui uma conta, que é o seguinte. Aqui eu tenho, nesse 4 por 1, eu vou ter o quê? Naquele original, né, de 2 níveis apenas, uma camada de portas AND e uma camada e uma porta OR. Só que era uma OR de 8 entradas e 8 portas AND de 4 entradas. Se para cada entrada eu preciso de 2 transistores, significa então que na entrada eu tinha 8, 4 não, na verdade 6, né? Na verdade 6, desculpa, eu preciso, se para cada linha eu preciso de 2 e eu ainda tenho de negar, porque aquilo é para o caso do NAND, então naquele caso nós tínhamos uma porta AND de 4 entradas, ela terá 4 vezes 2, 8, aí eu faço uma NAND de 4 entradas, mais 2 para poder inverter. Então eu tenho 10, ou seja, eu tenho 80 transistores, mais o de 8 entradas, que são de 16 mais 2. 16 mais 2, então vai dar 18. Ou seja, no final das contas ali a gente está com 98 transistores. Agora vamos ver esse caso aqui, se a gente diminuiu ou não. Fazendo aquela mesma lógica aqui, eu tenho então 98 transistores, naquele primeiro caso que eu falei que não é prático. E só tinha 2 níveis, né? Aqui que nós vamos ter? Nós vamos ter 4 portas AND, ou seja, mas eu vou ter que ir uma OR, não é isso? Então 4 portas AND então, peraí, quantas que nós vamos ter aqui? Gente, eu vou ter que fazer essa conta aqui com mais calma. Porque esse aqui é um 8 para 1, né? Aquele era 8 para 1. Não, aquele era 8 para 1, senão então eu estou assustando à toa. Então aqui eu tenho 4, eu tenho uma porta AND de 4 entradas, não é isso? Então o que é que eu vou ter aqui? Não, mas eu tenho B e o C. É porque agora estava na minha cabeça esse daqui. Isso aí, Heitor, me ajuda aí, Heitor. 3, eu acho que. Vamos voltar lá enquanto a gente vai pensando, Heitor. Eu agarrei aqui, o cérebro já agarrou. 4 portas AND de 3 entradas. Nesse caso, 4 portas AND de 3 entradas. Eu não. Eu acho que. Sim, você tem total razão. Isso mesmo, Heitor está certo. 4 portas AND de 3 entradas, você está certo. Por quê? Porque uma entrada, e aí eu já vou te responder agora, Pedro, porque eu lembrei da sua pergunta e tem a ver com o que o Heitor está falando. Cada seletor, vamos chamar esse aqui de seletor, não, cada linha, o I0, eu vou precisar, para poder representar I0 até I3, 2 bits. Então é isso mesmo. 2 bits. Então eu tenho um minterm que vai ser B0, C0, vai acionar essa daqui. Aí a gente vai chegar na sua expressão, tá bom? Então é isso mesmo, Heitor, obrigado. Então nós temos 4 portas AND de 3 entradas. 4 portas AND de 3 entradas. Se são 3, 6, 8. 6 transistores para fazer a NAND, 8 para poder fazer a AND. Então eu vou ter 8 vezes 4, 32. Depois vai sair bem maior, né? 32 mais a porta ou de
4 entradas, que vai me dar também 8 mais 2, 42. Então, tem 42 mais 42 vai dar 84. Essa daqui tem duas, aqui duas portas. Isso aqui vai ter, então, duas portas de um inversor, não é isso? Então, vai dar, no final das contas, 6, 6, mais 1, 7. Mais uma porta ou de saída, 6, 13. Então, é mais ou menos isso. Eu estou contando os transistores, gente. Eu devia ter anotado isso daqui para ficar mais claro para vocês. Mas se vocês quiserem, depois eu faço. Vou voltar para a equação que o Pedro estava perguntando. A gente podia ter feito desse jeito aqui, viu, gente? O Pedro fez uma pergunta aqui sobre esta equação aqui, dessa notação utilizando minterm. O Pedro, presta atenção aqui nesse índice K. Tá? O índice K, se você lembra, quando K é igual a zero, o ABC, vamos pensar como se fosse o índice dele, tá? Eu gosto de pensar como se fosse endereço, cabeça de memória, né? Então eu gosto de pensar como se isso aqui fosse o endereço, tá? É um endereço para poder acionar esse cara de cá. Quando esse endereço for totalmente habilitado, ele passa essa linha. Então, quando esse minterm aqui, quem que ele é? Ele é o 0, 0, 0. Ele é o minterm 0. Então, ele está na linha 0. E esse minterm aqui, qual que ele é? Ele é o 0, 0, 1. Pegou a linha 1. E esse outro aqui é quem? 0, 1, 0. Ou seja, o minterm 2. Pegou a linha 2. Ficou claro, então, essa notação, Pedro? Porque é assim que a gente representa então ficou uma forma bem compacta para a gente poder colocar. Então, o M é de minterm do controle e o I e o L, ou I maiúsculo, acho que é I, né? I é de entrada, isso mesmo. I de input, isso mesmo. Exatamente. E o M é o minterm que é o controle, é o índice que faz o controle. Por isso que eu gosto de pensar em termos de endereço. Se você parar e pensar, isso parece que a gente está endereçando alguém, né? Eu estou endereçando qualquer uma dessas entradas aqui, de 0 até 7. Tá claro? Então vamos lá, gente. Aqui. Agora aqui fica mais fácil de eu contar, né? Aqui. Então eu tinha 6, 6, 8. 6, 6, 8. Desculpa, 6, 6, 12. Mais 2, 14. Mais 14, 20. Então era 42 menos 42, 84, 104. Então aquela lógica gasta um pouco mais, mas ela utiliza um número maior de níveis. Ela usa 4 níveis do que aquela teórica lá, né, daquele, uma porta ou de 8 entradas. Então aqui não tem condições de se fazer. Aqui, de novo, aquele nosso exercício, né, de converter utilizando De Morgan, né, eu coloco uma bolha aqui e eu já passo transformo essa porta ou numa NAND aqui. Por quê? Porque aqui agora eu também não fui muito esperto, né, quando eu saí contando aqui um monte de transistor. Se eu estivesse contando aqui eu falei que ia dar 20, né? Aqui vocês podem ver que ele já está dando quanto? 14. 4 mais 4 mais 4 mais 2, tá? Então, aqui eu comi bola aqui, 6 transistores a mais. Tá? Então, de novo, toda hora a gente faz um exercício desse aqui para a gente poder ver por que é que a gente tem que mudar de um para o outro. Essa aqui é uma implementação alternativa. Eu falei que cada um desses era 20, né? Então aqui eu tenho 80. Aí será que esses outros 4 aqui, esses 4 eram 42. Então parece que ou eu fiz uma conta errada, ou esse daqui precisou de 2 a menos. 2 transistores a menos. Vou fazer a conta rapidinho. Lembra, cada um desses era 20. E esse daqui era 42. Então essa aqui ficou um pouquinho mais compacta.
Às vezes tem que olhar essas coisas. Ou eu errei, eu posso ter errado, eu não fiz. Tá? Agora, esse aqui é um negócio legal, gente, porque você pode, é uma forma, vamos chamar assim, uma forma não econômica de você montar uma lógica de propósito geral. Por que eu estou falando não econômica? Porque eu vou amarrar um monte dessas entradas aqui em níveis lógicos para que eu desempenhe uma função como essa. Então, por exemplo, se eu quiser expressar essa função aqui, que se chama M0, né, o minterm 0, 2, 6 e 7, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, gente, olha que beleza. Eu posso simplesmente, olha como isso é fácil de fazer, né? Eu posso simplesmente colocar em nível alto as entradas 0, 2, 6 e 7. Porque quando eu colocar qualquer um desses minterms aqui, ele vai acionar qualquer uma dessas linhas. Quando ele colocar um minterm que não faz parte desta, ele coloca 0. Ficou claro então, Pedro, aí? Agora acho que isso aqui ajuda mais, né, nesse desenho aqui, nessa possível utilização de multiplexador como lógica de propósito geral. Isso é uma forma rápida de você prototipar, né? Você compra um multiplexador, eu quero montar um monte de porta lógica. Isso é bacana quando a gente está mexendo com discreto, porque às vezes na hora que vocês forem sair montando uma lógica dessa aqui eu pego só um multiplexador e está pronto, né? É claro que se eu for fazer um desenho de um circuito grande, né, isso aqui é bem cabeça de quem mexe com componente discreto, e eu estou chamando discreto aqui um multiplexador, né? Ao contrário de um chip com muitas funções, um FPGA, qualquer coisa assim no gênero. Mas se eu fosse montar essa função lógica aqui com um monte de chip, olha que coisa chata que essa. Eu ia ter que arrumar, primeiro ia ter que arrumar um monte de inversor aqui. Segundo, eu ia ter que pegar umas 4 portas AND de 3 entradas. Agora aqui não, eu pego um chip só. Então eu ia ter que pegar um chip, que geralmente é aquele chip, acho que 7400, ele vem 6 inversores. Então um bastaria, né, e mais outros 4. Às vezes não, né? Às vezes tem umas portas, uma AND, geralmente são portas AND de 2 entradas num DIP. DIP é aquele Dual Inline Packaging. É aquele que parece uma centopeia, né? Você tem DIP que cabe 4 portas de 2 entradas. Mas de 3 eu não lembro, não. Geralmente são 3, eu acho. Então eu ia gastar aqui é um chip versus um número N maior do que 1. Depende do CI. Eu não lembro de cabeça os CIs, não. Mas esse é um exemplo aqui. Aqui é na hora que a gente desmembra mesmo, dá para ver direitinho como que sai, mas eu acho que vocês observando aqui ficou fácil de entender, né? E o que é essa função Z aqui embaixo? Não, essa é a função, né, do multiplexador. Essa função Z é a função do multiplexador. Se eu quiser fazer essa função F, eu não vou precisar de todos os minterms, tá claro, né? Vamos lá, então. Agora, esse aqui que é um truquezinho que eles fazem, que é o seguinte. Um multiplexador de 2n-1 para 1 pode implementar qualquer função de n variáveis. Então, naquele caso, nós tínhamos um multiplexador de 8 para 1. Tá certo? E n era 4. Porque 8 para 1, né? Então 4 dava 2 elevado a 3, dá 8 para 1 de n variáveis. Como que a gente faz isso? Porque vocês vão falar, peraí, mas n eu achava que tinha que ser n-1. O anterior foi n-1, foram 3, não é isso? Então, aí o que você faz? Você usa n-1
como entradas de controle, aquelas 3, e coloca as últimas entradas de dado, a última variável, o seu complemento. Vamos ver como que isso funciona. Parece complicado, mas não é, gente. Vamos parar e pensar como a gente faz isso aqui. O que a gente quer fazer? Expressar essa mesma função que aqui a gente fez com o multiplexador de 8 para 1, a gente agora vai pegar o multiplexador de 4 para 1. Evidentemente, eles fizeram isso daqui, deixa eu ver, eles fizeram desse jeito. Eles fizeram de um jeito que eu conseguiria representar todos os bits dessa tabela verdade. Como a gente faz isso? Vamos então olhar. Então, nesse caso, ABC, ou seja, eu tenho um minterm igual a 1 aqui, né? O minterm 0, aqui o minterm 2, e aqui eu tenho os minterms 6 e 7, tá? É a função. Significa que esse daqui, ele é a 0. Então, se eu olhar e puder representar... Então, o que ele faz? Ele pega esse C e examina. É óbvio, né, gente, que ele pegou esse daqui para poder dar certo, né? Então, o que ele pegou e olhou para cá? Ele olhou o seguinte, peraí, aqui A e B não mudam, eu só tenho C, certo? Aqui A e B não mudam, eu só tenho o C. A mesma coisa aqui. Tá claro, gente? Tá claro? E aí o C muda. Mas isso aqui foi muito de sorte, né? Ou de design, né? Ou de design mesmo, né? Nesse caso aqui, como é aquele bit de paridade, vamos chamar assim, então ele sempre vai estar dessa forma. Porque a função f aqui, no caso, ela respondia, né, para esse bit aqui de paridade. Então, olha só, aqui, o que eu faço nesse caso? Aqui, se eu representar isso aqui como um bit que seleciona, como que eu vou selecionar ele? Eu quero selecionar quando o A foi igual a 0, B foi igual a 0 e o C foi igual a 0. Se eu coloco o C igual a 0, o que eu vou fazer? Aqui no 0, ele vai estar com 1 já, percebem? Então, ele vai selecionar corretamente. Aí vocês podem falar, tá, mas e ele no 1 aqui? Não, ele no 1 ele está respondendo também. Aqui, eu neguei ele. Agora, vamos pegar um outro caso. Vamos pegar esse caso aqui. Que a gente quer o... Não, vamos pegar esse caso aqui que é o minterm 2, não é isso? De novo, quando eu selecionar quem que é o minterm número 2, então? Só para a gente não se perder aqui. É esse que está aqui. Só que esse aqui está certo, gente? Me ajuda aqui que eu estou olhando. Tá certo aqui o minterm 2, 1. Esse aqui é o minterm... Ué, esse aqui devia ser o 0, esse aqui devia ser o 1, esse aqui devia ser o 2. Será que esse aqui está correto? Eu tô achando engraçado, né? Porque olha só. Esse aqui é o 0, ele entra quando eu selecionar 0 no A, 0 no B e 0 no C barra. 0 no C barra. Quem que eu vou pegar? Eu vou pegar... Esse aqui vai ficar 1. Tá certo? Então, quem que ele seleciona? Ele seleciona o f igual a 1. Beleza, ficou claro. Agora, vamos pegar o minterm igual a 0, 0 e 1. Ele tem de dar 0. 0, 0, tá? Esse 1, esse 0. E 1. Aí eu venho para esse outro cara aqui. Eu estou fazendo isso certo? Não, acho que eu não estou fazendo isso certo.
Esse aqui eu tô me atrapalhando nesse daqui. Como é que é esse daqui? Se eu pegar, então, eu tô nessa segunda coluna, essa segunda linha, gente, para que eu possa o C bar, não, acho que tá certo aqui, o cara é 1, como o C é 1, obviamente quando eu colocar o C barra aqui, ele vai sair o 0 nessa linha. Ok, beleza. Agora quando a gente vai pegar esse outro minterm, que é o 0, 1, 0, só que aqui o meu C barra, ele é 1, então ele seleciona esse bit que está... Gente, eu já estou achando que esse negócio está errado aqui. Eu já estou apanhando nesse caso aqui. Vamos ver o próximo aqui. Então, olha lá. Aqui nós estamos pegando esses termos. Beleza. Acho que era mais fácil eu ter ido por esse caminho, né? Então, o que, que nós temos aqui? Temos, de novo, gente, é toda a forma da gente poder fazer simplificações, não é isso? Então, aqui eu tenho, eu pude definir essa função lógica que está aqui, que vocês estão olhando, que é o A barra, é o C barra e A barra B ou B barra, ou A barra B, que está aqui, e este outro caso aqui, que são esses dois termos que aqui estão. Tá certo? Eu tô tendo um pouco de dificuldade aqui para poder enxergar. Não sei se vocês estão enxergando com facilidade, não, mas isso aqui eu vou ter que gastar um tempo e voltar com ele. Depois, aqui, esse aqui é um outro. Vamos ver como é que esse aqui foi feito. Aqui é o seguinte, em vez de pegar em vez de eu pegar o, desculpa, em vez de eu pegar o C, porque aqui eu peguei o C para poder codificar. Eu posso, por exemplo, pegar o B para poder codificar. Tá claro, gente? Quando eu pego o B, nesse número aqui, A, B, C, aí a única coisa que eu tenho de fazer é mudar quem que vai ser os sinais que eu vou ter de ligar no 1 e no 0. Vamos dar uma olhada nesse daqui, talvez esse aqui seja mais fácil de explicar. Se eu pegar aqui o minterm 000, que é o primeiro, que é esse daqui, 000, tá fácil aqui, não tá? Porque se eu pego 00 e eu coloco 0, na verdade é isso, eu posso colocar o que eu quiser aqui. Ele não está selecionando, ele só está colocando qual que é o valor dele. Então 00 dá 1, beleza, ele está lá. Aqui ficou fácil também, olha, se eu pego 00 de novo, não interessa o que tem no B, ele coloca o 1. Tá claro? Esse ficou mais fácil da gente enxergar, né? Agora se eu pego esse minterm aqui, que é o 0, 0, 1, ok? Quem que é o minterm 001? Ele é aquele minterm que aparece aqui. Agora ficou fácil para mim para enxergar. Às vezes é assim, gente. Aqui. Então esse aqui aparece, ele colocou esse termo aqui. Então tanto faz o B que eu coloque aqui. Tá vendo? Esses casos de tanto faz são esses, tá vendo? Que estão aqui. Ele não entra aqui. O caso que tanto faz é o bit mesmo de tanto faz. O B é o bit de tanto faz. Agora, então beleza, então eu consegui colocar aqui. E se eu entrar agora com o 0, 1, 1, quem que vai aparecer? Vai aparecer, o F tem que dar 0. 0, 1, 0, 1 é esse cara aqui. O B tanto faz, tá vendo, gente? Vocês estão entendendo aqui? A gente, para poder ver quem que ele aciona aqui, só olha para essas duas entradas. Então, o que eu estou fazendo? 0, 0 é esses dois aqui. Tá bom? É esses dois aqui. 0, 0, 0.
Agora, se eu pegar o 0, 1, esse é 0, esse aqui é 1. Então, só basta para poder ver o endereço esse que aqui está. Então, se eu pegar agora o 1 e 0, então, o 1 e o 0, 1 no A e 0 no, no, no C, quem que eu estou selecionando? Esse bit 2. Tá? Essa entrada 2. Mas aí você vai falar, poxa, mas e o B? Aqui no caso, o B eu pude colocar ele direto. Por quê? Porque quando eu selecionar o minterm 1, 0, 0, ele vai me dar 0. Cadê? Porque minterm igual a 4. Ele não está aparecendo aqui. E quando eu colocar o minterm 1, 1, 0, que é o 6, ele vai aparecer o 1. Então, basta eu colocar ele aqui. Então, na verdade, o que confunde quando a gente baixa a ordem do multiplexador para implementar isso aqui, o que confunde, pelo menos a mim, tá? O que confunde é entender que esse bit que a gente separa aqui para poder baixar a ordem, ele não seleciona, ele é ele mesmo. Então, Pedro fez uma pergunta aí, vamos lá. Então, por isso que só funciona se tiver como simplificar a função para pelo menos uma entrada, uma entrada varia em algum minterm. Deixa eu ver se eu te entendi direito. Isso só funciona se eu puder expressar vamos falar, esse bit que está variando da forma que a função varia. Eu acho que é isso que você está querendo dizer. Eu não sei se eu expliquei melhor que você ou mais difícil, mas eu acho que é essa. Exatamente. Se não tivesse... A gente tem que dar uma olhada e explorar umas outras possibilidades. Aqui a gente pegou a mesma possibilidade e encontrou duas formas de representar ela. E a pergunta é, se eu pegar o A também vai ter uma forma de fazer isso. Tá claro, Pedro? Caio? Toda função de n termos pode ser representada por um multiplexador de tamanho n-1. Esse aí tem até um som de teorema. Eu acho que sim, viu, Caio? Eu não sei se tem prova disso, não. Eu não sei se tem prova disso, tá? Mas me parece um argumento de que sim. Aqui é uma generalização, né? Não é o que o slide disse antes. É o que o slide disse antes. Mas eu até... Vamos voltar lá. Sim, é isso que ele está dizendo, né? Mas tem um ar de teorema aqui, né? Ele pode implementar qualquer função de n variáveis quando a gente faz isso daqui. Sim. Então é o que o slide disse. Só que eu estou tentando fazer isso aqui, demonstrar não por absurdo, né? Demonstrar na força bruta. Era isso que eu estava tentando fazer, porque eu não sei fazer uma demonstração matemática. Mas eu acho que se a gente olhar para uma tabela verdade, a gente pode fazer uma demonstração mais rigorosa do que a que eu tentei fazer aqui. Tá? Mas me parece que é isso mesmo, viu, Caio? Isso é o que o slide está dizendo, mas eu tenho o hábito de questionar todas as coisas mesmo. Tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Essa aqui então é a generalização desse, vamos chamar, teorema, né? Só que agora, o que nós estamos fazendo aqui? Agora nós estamos... a gente agora está fazendo o seguinte. Então tá. Pedro fez uma pergunta. Mas se todas as entradas variarem, como você faria? Se todos... O Pedro, eu acho que a gente tem que fazer a tabela verdade. É um pouco o que o Caio está falando. Parece que isso tem uma natureza mais de teorema, sabe? E eu confesso que eu não sei fazer a prova disso, não. Eu nunca parei para fazer. Então, é um tipo daquela coisa. Ou a gente tem que dar uma pesquisada, posso dar uma olhada. Ou a gente faz na força bruta. Você pode, por exemplo, Pedro, criar uma função aí com seus minterms que você considerar e ver se você consegue reduzir a dimensionalidade dele. Isso é algo que a gente pode tentar fazer. Mas aí sabe qual que é o problema? Você vai achar, você está procurando um não, né?
você está procurando um não, quero ver a hora que isso não dá certo. E aí a gente tem que esgotar. É complicado isso. Tá claro, gente? Vamos olhar aqui um outro exemplo aqui. Agora nós estamos pegando esse aqui para ficar mais legal ainda, hein? Agora a gente saiu de 3 para 2 para um problema que a gente saiu de 4, né? Subimos o N para o N para 5, não é isso? Porque a gente tem agora 4 variáveis de controle para poder baixar para um multiplexador de 8 para 1. Então vamos ver aqui como é que isso aqui é feito. Eu não sei se isso aqui vai ajudar a responder, Pedro, mas é bem mais complicado esse negócio. Vamos ver se a gente vamos ver se a gente consegue identificar alguns padrões aqui. Então tá, a função que a gente está procurando, qual que é a função que a gente está procurando aqui? Eu não estou vendo qual que é o minterm dessa expressão. Qual que é ela? Alguém está conseguindo enxergar essa função? Eu não estou vendo qual que é essa função. Qual que é essa aqui? A função G? Ué, estou buscando aqui nos slides aqui. Ué, ficou faltando essa função G, porque seria ela, né? Como que a gente faria isso aqui? Então fica um pouco difícil da gente reduzir. Mas, Pedro, olha só, acho que vai ter que depender bem mesmo do tipo de expressão que a gente colocar, que a gente construir. Eu estou olhando aqui, eu não estou conseguindo achar um padrão. Parece que nesse slide ficou faltando quem que era essa função aqui que a gente está querendo descrever, né? Tá faltando ela aí. Mas a gente pode derivá-la aqui, olha. Vai ser um minterm 1, 2. Vamos fazer isso aqui rapidinho aqui, ó. Tem um minterm 0, 1, 3, 0, 1, 3, 6, 7. É grande ela aqui, né? E aí você me pergunta assim, vai que o cara escolheu só para poder ficar fácil dele poder fazer essa correspondência aqui. Pode ser, viu, o Pedro? Eu realmente não sei. Acho que a gente teria que fazer uma coisa bem provocativa aqui. A gente vai ter que provocar aqui e ver se o que você está propondo faz ou não faz sentido. Então eu não sei. Olha, aqui fazer essa função. Vamos fazer essa função com um multiplexador de 4 para 1 e um número mínimo de gates. Né? Vocês querem fazer isso aqui agora? É um pouco complicado, né, da gente fazer isso online, mas eu vou deixar isso aí como uma atividade depois. Vou colocar isso como tipo uma tarefa para fazer lá no Teams, para a gente fazer. Tá? Porque fazer isso aqui online eu acho que não é meio complicado. Bom, agora vocês querem dar um intervalo só de 5 minutos para poder levantar? Fazer alguma coisa antes de a gente entrar no demultiplexador? Já tem 1 hora aqui que a gente está falando. Se não, então vamos em frente, que aí a gente termina um pouquinho mais cedo aqui. Então agora eu vou falar sobre demultiplexadores e decodificadores. O conceito geral. Agora é o contrário. Agora o que nós queremos fazer? Agora a gente está entrando com uma entrada e distribuindo para um monte de saídas. Aí é a mesma coisa. Você vai selecionar, né? Tem as entradas de controle. Então agora o problema é inverso, né? E a pergunta é, como que eu faço isso?
né? Aqui um decodificador. O O significa saída, né? Output. O O0, esse aqui é 1 para 2, tá fácil, né? Eu tenho aqui o G, tá certo? 1 para 2, tá certo? É isso que a gente está fazendo. Então, eu tenho uma entrada que está chamando de G, tá claro? E eu tenho um sinal para poder rotear, que eu estou chamando de S, né, de selecionar. E aqui ficou muito fácil, né? Então eu pego esse G, ou eu coloco ele na porta 0 ou na porta 1, na saída. E por aí vai. Aqui nós temos um 2 para 4. Tá? Então o que é que eu tenho? O G eu posso representar em qualquer uma dessas saídas aqui. E aqui eu tenho um 3 de 8. O 3 aqui tem a ver com o número de bits que eu utilizo para poder selecionar, tá certo? Assim como o 2 e assim como o 1. Então vamos ver como que... Esse aqui já está claro como que a gente implementa, né? Vamos lá, então. Então, essas aqui são formas que a gente pode colocar, né? Como eu falei anteriormente, você tem esse sinal de entrada e você tem duas portas. Aqui ele está... O que está querendo dizer aqui? Ele está ativo no alto, ele habilita, ou seja, se eu tiver 0 aqui, que é o baixo, aqui vai ter 1, e aí o gate vai para essa saída 0. Esse sinal, eu estou chamando de gate, mas não quer dizer que seja gate, né? Na verdade é isso. E é baixo quando eu barro ele aqui, tá certo? Ele é ativo quando é baixo. Ele aqui é ativo quando é alto. Tá claro, gente? Alguma dúvida aqui? E o 2 para 4, vocês estão vendo aqui, de novo. Qual que é o problema aqui quando a gente vê aqui? Se vocês conseguirem identificar aqui um problema. Um problema aqui que está claro é o fan-out dessa linha G. Tá? Então, esse é um problema, né? Por quê? Porque aqui o fan-out dele tem que ser 4 portas. Tá certo? Então tem 4 portas. Esse pode ser um problema. Agora, então vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte. Agora um N para 2 elevado a N saídas. Né? N linhas de controle. 2 elevado a N saídas. Um decodificador de N2N pode implementar uma função, qualquer função de N variáveis. Tá certo? Vamos ver como é que isso aqui funciona. Utilizando, agora é o problema inverso. Utilizando as variáveis como entrada, com as variáveis usadas como entradas de controle, a entrada de habilitar, que é esse que aqui está, né, pendurada em 1, e os minterms apropriados para executar a função. Aí, vamos ver se a gente consegue traduzir isso aqui de uma forma melhor. Ele está chamando o tempo inteiro esse negócio de habilitar e desabilitar. Vamos voltar atrás ali e entender um pouco o que significa habilitar. Habilitar com 1 ou habilitar com 0? Então, ele é ativo quando está alto, ele habilita. Então, o que significa isso? Qual que é essa expressão aqui? Então, quando eu entro com 1 aqui, no G, ele tá ativo, ele está alto, tá certo, gente? Essa é a forma que ele habilita. Tá? Por quê? Porque se eu entro com ele com 0, ninguém passa.
Tá claro aqui um pouco a função? Então, na prática, esse G, por isso que é G de gate, é para poder habilitar, porque ele está entrando em todas as portas E. Ele está entrando nessa porta E e se ele for 0, ele desabilita a função. Aí vocês vão perguntar, mas espera aí qual que é o sinal aqui? O sinal é 0. Então o que significa isso? Significa que agora as portas de entrada, as portas de entradas amarradas em 1 e a soma dos minterms apropriados para fazer a função. Vamos ver como que isso aqui funciona isso. Então, lendo o que aqui está escrito é o seguinte, o demultiplexador ele gera os minterms apropriados baseado nos controles de sinais, ou seja, ele decodifica os sinais de controle. Vamos ver. Vamos só dar uma olhada aqui. Como assim? Então vamos lembrar aquela expressão. Se eu tinha aquela expressão que era tinha o minterm 0, o minterm 2, o 6 e o 7, uma que a gente já fez, o que significa isso? Significa que se eu entrar com 0, 0 e 0, que era o minterm de M0, se esse enable estiver em 1, ele vai jogar corretamente o 1 aqui. Tá certo? Então é isso que ele vai fazer. Aí alguém vai falar, mas aqui ele está fazendo, qualquer número que eu colocar aqui, ele vai colocar 1. Pelo menos por enquanto, isso aqui é o que está se apresentando aqui. Vamos ver como que isso aqui é feito. Vamos ver. Vamos ver um exemplo aqui melhor. Então, então, por exemplo, o F1 vai ser... É porque tem mais, gente. É porque depois eu vou pendurar um monte de circuito aqui. Eu só estou gerando os minterms. Na prática é isso que a gente está fazendo. Porque quer ver? Ó, é isso aqui que vai aparecer lá na frente. A dificuldade toda é essa aqui. Eu não gosto de slide assim, não. Porque a gente nunca fica sabendo o que vem depois. Mas aqui, o ponto todo é o seguinte. Deixa eu explicar de uma outra forma. O demultiplexador ele é excelente para eu gerar os minterms que me interessam. Aí vocês vão falar, mas ele vai gerar qualquer um que eu jogar aqui. Sim, mas eu só vou selecionar aqueles que me interessam para eu poder sintetizar minha função aqui. Isso é bacana, né? Por quê? Porque eu não vou precisar de colocar aquele monte de porta. Não, aqui dentro eu tenho porta. Não, verdade. Aqui dentro eu vou ter uma série de portas, vou rotear, não é eficiente. Mas do ponto de vista de design e de debugar, você imagina só. Eu quero expressar algumas funções aqui. Aqui eu já vou olhando para cada um daqueles pinos lá que já vão me dar o endereço dos sinais de saída que corresponde ao seu minterm específico. Eu já vou saber exatamente quem está ligado e quem não está. Então ela é muito, muito bom para prototipar. Né? E eu posso habilitar ou desabilitar. Se eu desabilitar, significa que não vai não vai chegar sinal, ou seja, ele não vai... Então, esse sinal aqui é só um sinal de habilitar, ele não tem nenhuma outra função. E agora, vamos complicar isso aqui ainda mais um pouco. Como você faz uma cascata de demultiplexadores? Né? Então, olha só que interessante. Esse daqui fica bem interessante, porque aqui nós temos, então, um 5 para 32. A gente faz um 5 para 32 com o quê? Faz de 2 para 4, esse que aqui tá, para poder alimentar outros 4 de 3 para 8. Então, com isso eu vou ter um de 5 para 32. E alguém pode até estar pensando, meu Deus do céu, para que eu vou fazer tanto demultiplexação assim? Bom, de novo, eu posso entender essa função aqui como algo para executar uma lógica, ou seja, eu habilito ou não habilito, eu seleciono ou não seleciono, mas assim, eu sempre não, né? Uma forma de pensar do demultiplexador é o seguinte, o que entrar aqui vai sair para o endereço correto se eu colocar o endereço correto aqui. Eu estou chamando de endereço, mas na prática é selecionar os bits corretos. Mas ficou claro aqui como é que isso aqui é feito, gente? A única diferença
é que aqui, e esse aqui é um exemplo bastante interessante para poder ilustrar como que a gente faz isso, é que aqui agora eu posso, com esse demultiplexador, eu posso selecionar o meu minterm que me interessa, ou seja, se eu pegar o 00, eu peguei esse demux, ou seja, eu estou com A barra B barra, esse é o demux do A barra B barra, esse aqui é o demux do A barra B, esse aqui é o demux do A, aqui que é o 3, né, é do AB, e esse aqui é o demux do AB barra. Então aqui a gente consegue fazer essa demultiplexação de uma forma que a gente tem todos os minterms que a gente que nos interessa. Alguma dúvida, gente? Podemos passar para esses PLAs? Pedro. Então ele funciona como uma chave que liga ou desliga as 2 elevado a n saídas. Neste caso aqui, a sua colocação é correta. Agora, vamos só examinar um pouco mais. Ele é mais do que isso, Pedro. Ele aqui está sendo utilizado como, vamos chamar, um gerador de minterms para eu poder executar a lógica. Tá? Essa é a forma como o cara que escreveu o livro pensou. Onde esse f ele é uma função que habilita, que é o que você está chamando, é uma chave que liga ou desliga as 2 elevado a n saídas. Sim, vamos colocar, ele habilita ou desabilita que um dos 2 elevado a n linhas de saída, que corresponde a nesse caso aqui tem 32, um minterm qualquer dessa função de 5 bits, ele vai habilitar a sair. Isso é uma forma de pensar em lógica, né, de lógica combinacional. Mas eu gosto de pensar também na lógica de rotear. Eu quero, porque olha só, o que eu botar no F é o que vai sair, tá? Então se eu botar 0 no F, aí você vai falar, pô, eu desabilitei. Sim, ou eu posso pensar, vamos dizer que eu coloquei 0 só para ficar fácil. E eu coloquei a entrada de controle A barra, B barra, C barra, D barra. Em outras palavras, eu estou olhando para esse cara aqui. Tá, eu coloco F igual a 0. Qual a saída aqui? 0. Ah, eu desabilitei. Não, na verdade você só tirou o 0 daqui e colocou aqui. Ah, eu coloquei 1 e ele fica. E aí, com isso, a gente pode utilizar isso como, por exemplo, uma fibra ótica que vem aqui, entra, eu habilitei uma entrada qualquer, uma saída qualquer, uma dessas 2 elevado a n saídas qualquer, que é um periférico qualquer, é um computador, é uma unidade de HD, sei lá, é alguma coisa assim. Tá? Mas então, isso aqui é um canal, tá? O dado está entrando aqui, eu posso entender dessa forma. Tá? Como um dispositivo para poder rotear. Eu prefiro pensar assim, mas aqui no contexto do livro ele está mais no sentido que você está pensando aqui. Ele liga ou desliga as 2 elevado a n saídas. Na verdade, ele habilita elas ou não. Ele habilitando, aí ele vai selecionar o minterm específico. Tá bom? Então agora vamos pegar aqui, o que é um PLA, Programmable Logic Arrays. Então ele pega um monte dessas portas AND e OR, na verdade é NAND e NOR, no, e personaliza ela, quebrando conexões entre as chaves, tá? Você pode fazer isso. E ele faz, na verdade, soma de produtos, tá bom? Então, eu acho que esse agora vai ficar fácil. PLA, soma de produtos. Acho que PAL é produto de somas. Eu acho que é isso. Então, o que a gente tem? Tem várias entradas, certo? Aí a gente tem esse AND array. Então, aí a gente tem os termos de produto. E esses termos de produto que saem daqui, a gente soma no OR, uma matriz de OR, tá? Então, vamos ver como a gente faz isso, tá? O que é que a gente está olhando aqui? A gente está olhando o seguinte, a gente pode ter, por exemplo,
quatro saídas diferentes aqui, tá bom? E aí, o que a gente faz? Aí você pode estar pensando, poxa, mas não era só uma função que eu queria? Não, falando, na verdade, você pode fazer múltiplas funções, tá certo? Múltiplas funções com múltiplas possibilidades de distintos minterms. Por que isso? Porque na prática, quando eu volto aqui, eu tenho um OR array, tá? Eu tenho uma matriz de OR. Então vamos lembrar que eu não tenho só uma porta OR para poder fazer só uma soma de produtos. Eu tenho um array. Por isso que aqui agora eu estou escrevendo essa série de equações para poder dizer eu tenho um F0, eu tenho um F1. Na verdade são somas distintas. Quando eu desenhar a arquitetura desse negócio vai ficar mais fácil. Não sei porque que aqui nesse conjunto de slides demora tanto. Então, por exemplo, você pega esse termo de produto 1, cadê ele? Ah, tá aqui. Ele vai dar quem? Ele vai dar o F1 igual a 1. Então ele vai lá e coloca o F2, coloca 1 também. Pronto, montamos a tabela verdade de todos esses termos aqui. Tá certo? Então tá, e agora? E daí? Bom, aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho todos aqueles termos aqui. Eu selecionei todos eles aqui para poder gerar todas as funções. Eu não preciso escrever o resto, por quê? Porque esses são os minterms que interessam. Então, olha aquele caso ali. Por que ele está falando aqui? Eu vou reutilizar esses termos. Quem que é esses termos aqui que a gente vai utilizar? Vamos lá, então. Eu estou pensando que... vamos ver como que vai reutilizar esses termos. Aqui para mim fica bem mais fácil a hora que eu estou enxergando isso daqui. Todas as conexões elas estão disponíveis, tá? Então é tudo ligado esse negócio. Na verdade, essas portas AND e OR são todas NAND, né? Lembrando que eu faço um De Morgan aqui, transformo tudo em NAND, tá? No final das contas é isso que a gente faz. Mas aqui para ficar fácil a gente entender, vamos deixar. Então tá tudo ligado. No dia que você comprou um negócio, tá tudo ligado. O que ele faz depois? Ele faz um negócio que tem duas possibilidades e eu vou te mostrar para vocês, acho que se der tempo, uma terceira. As conexões que você não quer, você queima elas. Antigamente, lá na minha época, a ROM era isso, né? Você tinha fusíveis pequenos que você passava uma corrente acima de um limiar qualquer, ele eliminava aquela conexão entre uma dessas portas. Então é isso que ele fazia. Ou um anti-fuse. O que é um anti-fuse? Na verdade, ele estava desconectado já. Mas aí a gente faz conexões, tá? Isso aqui pode acontecer também. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui aquelas funções, olha lá, depois que ele programou, quem que era o F0 mesmo? Ele era o A. Cadê o A? Aqui tem o A. Vocês vão falar, ué, mas A e alguma coisa. Esse aqui parece que ficou faltando ligar isso aí num 1, né? Pra gente ter certeza que essa entrada aí não tá flutuando, sei lá. Eu faria isso, então tá esquisito onde eu botei o laser aqui. Então F0 vai ser igual a ou B barra C barra. O resto dele queimou, tá certo? E o F1. Então vocês percebem que na verdade a gente tem um conjunto de portas AND um conjunto de portas ou, né? Aquela matriz, né? Na verdade não é um conjunto, é uma matriz. E que elas estão cheias dessa fiação uma para a outra. Essa aqui é uma representação com esse fenin elevado. Aqui, gente, isso aqui para não poder precisar descrever um monte de coisa, como que a gente resolve? A gente faz desse jeito aqui, por exemplo. Onde tem a cruzinha, significa que está indo esse sinal. Exemplo. Vamos pensar no que já foi aqui. Por exemplo, esse daqui.
peraí, por que você está falando tudo isso? Vamos olhar o desenho anterior. Isso é para a turma não ficar com preguiça de desenhar. Vamos ver. Olha como é que estava aqui e olha como está aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho, onde eu tenho uma cruzinha, eu ponho eu ponho só uma barra e aonde tem a cruzinha é onde é onde que está ligado o fio. Vamos voltar lá. Então, por exemplo, neste caso de cá, aqui eu teria um fio só que faria uma cruzinha nesse A e uma outra cruzinha nesse B. Vamos ver se ele tem isso aqui. Tem aqui ele, ó. Ele fez uma cruzinha no A e uma cruzinha no B. Aí depois se ele tem um outro aqui, ele faz essa outra cruzinha aqui, por quê? Porque ele é o AB mais a barra B. É esse que está aqui embaixo. E assim sucessivamente. É só para fazer uma notação e não precisar de desenhar aquele monte de fio. É mais fácil também para a gente poder enxergar. Isso aqui é o que eu falei, que teve um trabalho que eu até participei, né, que foi até com eu nem sabia, o Warren ele é uma pequena ou grande celebridade. Quem viu o filme Jogador 1, não sei quem viu aquele filme, vocês viram o filme Ready Player One, vocês viram? Aquele filme é legal pra caramba. Aquele filme foi inspirado nesse cara. Você viu, Fábio? Você pode ver que o Warren ele foi o cara que criou, né, o Easter Egg. Foi o ovo da Páscoa. Então foi o Warren. Você pode ver que no final eles falam. E aí a gente fez esse trabalho junto. O que ele fez? Então o Warren, na época ele trabalhou até com Steve Jobs na Atari. Na época ele trabalhava. Então assim, vocês nem sabem o que é Atari. Não deve saber por causa do filme, né? Mas quando eu era menino tinha um Atari. E o Warren trabalhava lá. Ele fez o filme que chama Adventure. Aí ele foi e colocou, a Atari não queria deixar eles colocar o nome da pessoa que desenvolveu o software, ele foi lá e inventou isso. Ele colocou um easter egg, um negócio que quem entrasse lá descobria. Aí foi feito esse filme, né, o do Spielberg, e eles pegaram essa história do Warren para fazer isso. Só que aqui a gente não estava fazendo isso não. Na verdade, o que a gente estava fazendo era, eu falei, né, que você pode fundir o fio ou pode abrir o fio. E o que a gente quis fazer era outra coisa. A gente queria ligar e desligar a hora que a gente quisesse. Tá? Então era como uma espécie de fazer uma PLA, uma coisa desse jeito. Então, o que a gente fazia era isso. A gente põe uma camada de fio aqui, uma outra camada de fio por cima, e entre uma camada e a outra, o que a gente fazia? A gente colocava uma camada que chamava camada para chavear. Então esse material aqui ele ligava conexões específicas de um fio na outra, igual aquele xizinho que aparecia lá. E para poder chegar lá embaixo no silício, tinha uma via aqui que se fazia o contato. Isso aqui é como que fica, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como que a gente fez esse negócio. Aqui tá vendo ó, como é que é, gente? Isso aqui é o silício com um monte de porta lógica. Depois eu vou mostrar quais eram as portas lógicas lá que estavam lá. Tá? Essas portas lógicas, a gente botou uma variedade, tá vendo? End de 3 entradas, essas coisas. E aí depois a gente, por cima, a gente coloca esse monte de fio, se você ampliar, estão os fios aqui, e aí na junção de cada uma deles que a gente podia, por exemplo, ligar ou desligar. Então quando a gente faz isso aqui totalmente isolado do mundo, e esses fios estão isolados, esses fios como estão por cima não estão isolados, não, esse aqui não estão isolados não, na verdade esse aqui estão conectados também, mas aqui não tem jeito de ligar um no outro, por quê? Porque apenas esse fio só conecta no azul ou no vermelho, não lembro, e esse aqui só conecta no vermelho ou no azul, tá? Era mais ou menos isso, tá vendo? Então aqui é para poder desenhar. Os fios que estão por baixo conecta, por exemplo, em saída, e os fios que são azuis conectam na entrada. Então o que a gente queria fazer era isso. E ligar, o ponto todo era esse ponto aqui, entre o fio azul e o fio vermelho, que era essa camada. É isso que a gente queria provar. Isso aqui era o conjunto de portas que estava lá.
Então a gente tinha a porta, colocou um monte de coisa, colocou NOT, inversor, AND, colocou um monte de negócio aqui para vocês verem aqui. Aí vocês vão falar, pô, tem uma porta AND de 3 entradas e 2 saídas, que bicho é esse? Não, você pode fazer o que você quiser, né? Você desenha, você faz o circuito que você quiser, né? Aí fizemos isso daqui, e aí depois a gente começou a fazer esse roteamento, né? É bem mais complexo, né? Bem mais complicado do que aquele quadradinho bonitinho, mas na prática é isso que eu estava chamando de rotear. Rotear é isso aqui, eu vou ligar. Isso aqui é só um desenho para poder falar quem ligou aonde. Eu quero ligar essa porta aqui nessa outra aqui. Como é que eu faço isso? Então tem que ir lá selecionar, depois a gente tem que achar e selecionar como que vai fazer, tá vendo? Ó, a quantidade de fio que tem para todo lado é muito fio para poder ligar um monte de porta. Mas isso aqui é pesquisa, né, para poder provar. Então aí, por exemplo, a gente ligava uma porta e não, então ela funcionava, né? Então isso aqui é quando a gente habilitava, tá vendo? Esse aqui é o bit de entrada, esse aqui é o bit de saída, e aqui na hora que a gente desligava, tá vendo? Igual eu falei lá da PAL, que você queima o fusível, você forma um antifusível, aqui a gente ia e voltava quantas vezes. Só que não era perfeito, né? Vocês estão vendo aqui que tem um pouquinho de não vou chamar crosstalk, né? Mas tem um pouquinho de, ah, de fuga, né? Vamos chamar assim. Na verdade, o termo mais correto tem um isolamento não muito bom. Essa chave não tem um isolamento aí com a quantidade que a gente precisava ter. Enfim, isso é só para distrair um pouco como que você pode fazer isso, né? Então, mesmo nessa tecnologia de muitos anos atrás, né? A gente chegou a fazer um negócio, né? Conseguiu fazer um negócio que liga e desliga. Aí o Warren que ficava mexendo com essas coisas, né? Acho que ele deve gostar, botar easter egg, esses negócios, eu acho que é a praia dele. Aqui, então tá, então aqui é um exemplo, tá? Aqui a gente pegou todas essas funções que aqui estão. Olha que legal. Aqui ficou fácil, né, da gente fazer um XNOR. Olha lá que beleza. Ele é facinho aqui de ver. É bem fácil, né? Como que você faz. Agora, um negócio interessante é isso aqui, né? Os locais que a gente... olha como aos poucos a gente vai saindo, porque a gente vai chegar numa hora, né? Bom, a gente vai chegar no final da aula, sim, mas a gente vai chegar uma hora que vocês vão ter visto daquele nível de porta isolada, e essa é a parte final, né, desse curso, né? Desse primeiro módulo de lógica combinacional, que a gente saiu daquela parte de transistores, optimizando o nível de transistores para depois fazer sistemas de 2 níveis, sistemas de multinível, para depois tentar minimizar, fazendo simplificação de álgebra booleana, ou fazendo, por exemplo, utilizando o teorema de De Morgan para fazer outras simplificações, ou olhando o mapa de Carnot, ou o cubo booleano, e por último o Quine-McCluskey, para sair dessa lógica só de porta lógica para uma coisa, ou você utiliza um multiplexador para poder expressar qualquer função, ou um demultiplexador para ir partir para o Programmable Logic Array, que ele é mais flexível. E no extremo a gente vai chegar em memória. Você pode implementar qualquer função lógica em memória, né? Na prática é isso. Você grava, você coloca no endereço de um bit, que você consegue endereçar o endereço de um bit. Se fizer, né? Se você quisesse fazer um endereço de um único bit, você podia colocar de tal forma que aquele min term é 1, né? Então eu escrevo 1 ou não, tá certo? Heitor perguntou, essas portas OR só determinam um número de funções diferentes que podemos montar? Exatamente, Heitor. O número de min terms que a gente pode, né? Naturalmente, se eu tenho 3 aqui, eu vou querer ter 8 portas aqui, né? Para eu poder capturar todo mundo, né?
A não ser que a gente descubra uma outra forma de simplificar aí que está me escapando. Mas a princípio, sim, para eu poder capturar todas as possibilidades, eu precisaria de ter 2 elevado a n portas ou para que eu possa executar esses quaisquer funções de n entradas. Tá bom? Agora, na memória é a mesma coisa, né? Quando a gente escreve na memória, é a mesma coisa. Por isso que ele coloca aqui. É uma outra forma da gente encarar isso daqui é uma arquitetura muito parecida com a arquitetura de você escrever, de você organizar memória. Isso geralmente é assim que a gente faz. Você tem o que chama de eu já tô esquecendo os termos. Acho que era bit row word column, uma coluna de palavra e uma linha de bits. Acho que era isso mesmo. Acho que é isso mesmo, gente. Eu posso estar me equivocando aqui. Mas é dessa forma. Aqui você endereça qual linha que você quer e aqui você lê a coluna que você quer. Então, geralmente as memórias são organizadas dessa forma, tá? E aqui no final de cada coluna você tem uma forma de fazer uma leitura, ou você pode colocar um elemento de leitura com um multiplexador, que vai jogar um monte de entrada, mas aí ele naturalmente vai diminuir a banda passante, né? A banda passante é o número de IOPS, né? O número de operações de I/O que eu vou poder operar se eu quiser economizar. Mas, por exemplo, se você pegar, parar e pensar uma memória flash, né? Esse pendrive, ele é altamente dessa forma, né? Ele é altamente hierarquizado. Você pega blocos aí de 4K que vão sendo lidos blocos de 4K por blocos de 4K de cada vez. Ou seja, você acha que o SSD é rápido? Não, o HD que é lento e fita é mais lento ainda. Não é que o SSD é rápido, não. Rápido é DRAM. DRAM é rápido, né? SRAM é o mais rápido de todos. Eu não sei se a gente vai falar um pouco sobre essas. Aqui, agora a diferença. PLA e PAL. E como vocês já perceberam, eu não sei a diferença das duas. Eu vou ter que lembrar aqui. Quando eu olho, eu lembro, tá? Porque eu esqueço aqui. A diferença, gente, a diferença é que é o seguinte: o PAL, olha lá, ele já vem com ou já digamos assim, já amarrado, já vem hardwired, né? Já vem, não vou falar soldado porque não tem um sujeito lá soldando aquilo ali, né? Ele já nasce fabricado assim dessa forma, tá? Então ele é constrained. Por que você vai fazer isso? Bom, eu mostrei lá no trabalho que a gente fez aquela coisa de complicadíssima. Se eu quisesse ligar e desligar, claro que aquilo ali é um produto, né, de pesquisa, então a gente tem que até que verificar se aquilo faz ou não faz sentido. Mas isso aqui é uma questão de você não precisar de queimar todas essas portas que aqui estão. Então, quais são as vantagens? A primeira que eu vou usar menos fio. A segunda que eu vou usar uma máscara muito parecida. Muito provavelmente eu só vou eliminar algum conjunto. Então, às vezes, isso aqui, eu estou lá fazendo uma batelada, aí eu vou faço umas dessas, faço umas das outras, essa aqui sai mais barato. Às vezes, então, nessa área de semicondutores, as decisões são praticamente todas voltadas para maximizar o lucro, né, e minimizar o custo. Quase tudo orbita em torno disso, porque é tão barato, né, cada chip é tão baratinho que você tem que dar um jeito de ganhar nas menores coisas possíveis, porque quando você vende bilhões de unidades, aí você vai começar a ganhar dinheiro. Então essa é a diferença. Então vamos fazer aqui, por exemplo, o nosso famoso BCD para código de Gray. Lembrando que
como que você converte um código BCD num código de Gray? Código de Gray, gente, para que a gente lembre, é aquele onde entre números adjacentes apenas um bit muda, tá? Código de Gray. Então vamos observar aqui. Então daqui para cá do 1 para esse aqui mudou 1, aqui também só mudou 1, para agora eu ir para o 2 eu tenho que tirar 1. Agora, então ó, fica tudo esquisito, né? Fica 0, 1, 3, 2, que número é esse aqui? 6. Aí depois eu vou somo um outro aqui. Ó, que coisa chata, né? Quando você olha assim, né? Para poder contar. Mas enfim, eu posso querer fazer isso, né? Por quê? Porque só muda um bit, né? E se alguém me perguntar onde é que eu vou usar código de Gray, gente, eu já li isso em algum lugar, já esqueci. Mas esse é o exercício. Então, a gente tem essas funções minimizadas. Então, vamos ver como é que elas vão ficar se a gente for fazer elas utilizando um PLA. PLA tá facinho aqui, né, gente? Vamos olhar aqui rapidinho. Então, a gente vai fazer aqui é o A, bota aqui um fogo aqui, ó, mais o BD, o A, então ele vem aqui, pronto. Vamos pegar esse aqui, o W, né? O A tem só uma bolinha aqui, B, D, eu faço queimo um outro ponto aqui, queimo um outro ponto aqui, depois eu tenho esse outro de cima, eu vou ter o B aqui nesse ponto, e o C e queimo. Vamos ver se é isso mesmo. Agora vamos dar uma olhada aqui. Cadê? Foi o que eu peguei? Não, ele nem pegou o que eu escolhi, né? Ele pegou aqui em cima. B, D. Então ele pegou os dois primeiros, beleza. Mas ele não queimou, não? Pronto, queimou ali agora. Beleza, tá queimado aqui. Esse aqui é o W, só que ele pegou lá de cima. Em vez de pegar aqui embaixo, ele resolveu fazer em cima. Não tem problema, não. Tanto faz. Então vamos dar uma olhada. Essas são as funções minimizadas e aqui está toda a circuitaria. Agora vamos dar uma olhada aqui. O que ele está falando aqui? Por que isso não é um candidato bom para PAL ou para PLA? Porque nenhum termo está compartilhado com outras saídas. Vamos entender isso aqui. Esse termo eu não compartilho com ninguém, este não compartilho com ninguém. Olha que desperdício. Esse outro termo aqui eu não compartilho com ninguém, nem esse. Então esse o problema. Ele não compartilha. Mas é uma implementação mais compacta quando comparada a portas ou discretas. Então vamos prestar atenção. Ele não está falando, e a gente pode até fazer exercício de sair contando, tá? Hoje eu não estou muito bom de conta, como vocês viram aí no exemplo ali atrás, não, então não vou nem arriscar aqui. Ele está falando aqui que é no número de portas discretas. Ele não está falando de você minimizar se você fosse queimar um chip, tá? Então é o seguinte, em vez de pegar, sei lá quantas portas end aqui, ele pega só um PLA, acabou. Super compacto. Aí eu não estou pensando em chip, estou pensando numa placa de circuito impresso. Então é isso que a gente vai coloca aqui. Próximo. Agora vamos de novo, vamos pegar agora o pau, né? Aquele que já vem queimado os negócios. Eu tô falando já vem queimado. Então o que ele coloca aqui? Ele coloca o ABD, então já vem com esses 4 queimadinhos aqui, ó, queimou 4, 4, 4. Então aí, beleza, eu só precisei de preocupar com essa turma aqui, mas até aqui, né, vocês estão vendo que eu vou ter que ligar um monte de gente aqui para poder garantir, né? Essa é uma outra forma. Gente, está claro aqui a diferença dos dois? Eu acho que... acabou os slides? Eu acho que acabou, gente. Acabaram os slides. Gente, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Vamos ver que horas são. Tá na hora também. Tá na hora.